na nossa palavra, mas eu quero trazer para você uma palavra de reflexão nesta noite. Domingo passado, nós estudamos aqui sobre um tema que eu falei que era um tema bastante conhecido. Nós falamos aqui sobre o reino de Deus, sobre o que não é o reino de Deus e o que vem a ser o reino de Deus. E hoje eu quero trazer uma palavra de reflexão também sobre um tema que é bastante conhecido. Quem tem aí pelo menos um ano de fé, já ouviu falar, já ouviu a leitura aqui. Eu quero falar, na verdade, sobre as bem-aventuranças, que está lá em Mateus, capítulo de número 5. Então nós queremos falar sobre um tema que também é bastante conhecido, que todos nós já ouvimos falar. Inclusive, às vezes nós interpretamos erroneamente, e o mundo aí fora também, em algum momento, interpreta errado alguns conceitos que a palavra de Deus nos mostra, e nos mostra de modo diferente. Para você ter uma ideia, em toda a Bíblia Sagrada, em toda a palavra de Deus, você vai encontrar mais de 70 referências que falam de bem-aventurado. Só no Novo Testamento são 50, ou próximo disso, que fala sobre o homem bem-aventurado, a mulher bem-aventurada, a pessoa bem-aventurada. E eu quero ler um texto lá em Mateus, capítulo de número 5, que é o texto que fala sobre as bem-aventuranças. É o texto também conhecido como Sermão da Montanha, que Jesus fez. Então, lá em Mateus, capítulo 5, nós vamos ler o texto a partir do versículo de número 1. Diz assim, se você não tem Bíblia, você pode acompanhar ali também. Diz assim, olha: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Curva a sua cabeça por um instante. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui incumbidos, ó Deus, de levar a tua palavra. Portanto, fala conosco. Eu me coloco aqui como instrumento para que o Senhor possa nos trazer a verdade que o Senhor tem para a tua igreja, para cada uma pessoa, para cada homem, para cada mulher, para cada jovem, para cada criança. Nós pedimos a tua ajuda no nome de Jesus. No nome de Jesus. Então, meus irmãos, nós vamos comentar aqui, em rápidas palavras, alguma coisa sobre as bem-aventuranças. Como eu já disse, é um texto que muita gente conhece e que inclusive interpretam às vezes equivocadamente, erroneamente, as bem-aventuranças que Jesus proferiu lá no monte. Mas a Bíblia toda, ela nos fala sobre o homem bem-aventurado, como eu já disse, a mulher bem-aventurada. Se nós olharmos lá, por exemplo, no Salmo 1, diz: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. O Salmo 32 diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada.
seja, feliz é o homem, bem-aventurado é o homem. E nos Salmos tem muitas referências que falam sobre o homem bem-aventurado. O Salmo 112, primeiro, diz: bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça. Então, em toda a Bíblia, nós temos várias referências que falam sobre as bem-aventuranças do homem bem-aventurado. No Apocalipse, por exemplo, nós temos as bem-aventuranças que falam, que dizem respeito à nossa vida após a morte. No livro do Apocalipse, que fala das bem-aventuranças em relação às nossas vidas, mas após a morte, quando diz: bem-aventurados os mortos, porque bem-aventurados os mortos que morreram no Senhor, porque descansarão de sua fadiga. Diz ainda: bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então a palavra de Deus, em toda ela, no Novo Testamento, no Velho Testamento, nós vamos estar estudando sobre as bem-aventuranças. Ou seja, está dizendo que o homem é feliz, que a mulher é feliz se proceder de determinada maneira, como nos aconselha a Bíblia. Na verdade, através das bem-aventuranças, nós podemos entender o caráter de Deus, seu amor para com as criaturas, sua justiça em dar a cada um o que verdadeiramente merece. O reconhecimento de Deus aos homens diz respeito a várias atitudes e atividades que eles realizam no dia a dia, mas também fala de reconhecimento de grupos sociais excludentes, fala de povos e nações que temem a Deus. Se nós lermos a Bíblia, nós vamos ver que Deus, Ele sempre se preocupou com o homem, se preocupou inclusive com aquelas pessoas que de repente eram excluídas da sociedade. Deus se preocupou com isso desde a criação do mundo. Para você ter uma ideia, a pessoa que tinha agricultura, que vivia da lavoura, que plantava, ela tinha por obrigação deixar um pequeno percentual da sua plantação para que os pobres pudessem se beneficiar disso. E estava na lei, inclusive. Então Deus, Ele sempre se preocupou, inclusive com aquelas pessoas que eram excluídas da sociedade. E isso não é diferente nos dias atuais. Mas esse sermão, ele parece um contrassenso à realidade que nós vivemos nos dias atuais. O mundo que nós vivemos é o mundo do desvalor, é o mundo da mediocridade, é o mundo em que as pessoas querem levar vantagem. Então, por isso é que eu digo que quando nós lemos sobre as bem-aventuranças, parece um contrassenso ao dia de hoje. As pessoas querem levar vantagem em tudo. Eu estava vendo um depoimento de um político do Tocantins, e ele dizendo que ele teve a infelicidade de ser filmado quando tratava de algo ilícito. Ele dizendo: eu tive a infelicidade de ser filmado, falando lá para os deputados na CPI. Olha só, o contrário para ele seria normal. Se nada tivesse acontecido, se ninguém tivesse visto, ele teria sido feliz. Um conceito errado e equivocado do reino de Deus. Então, o mundo que nós vivemos hoje é o mundo em que as pessoas querem levar vantagem em tudo, é o mundo do desvalor, é o mundo de que eu tenho que levar alguma coisa em troca, enquanto que para o reino de Deus, enquanto que a orientação da palavra de Deus, o procedimento deve ser diferente nas nossas vidas. O que nós fazemos deve ser pautado pela palavra de Deus. É por isso que eu digo que parece um contrassenso quando nós vamos falar aqui do que nós vamos comentar nesta noite. Rui Barbosa foi um camarada que eu gosto assim de algumas citações dele, de algumas situações. Olha o que ele disse lá no Senado Federal. Ele disse assim: olha, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os
Quis dar honra e ter vergonha de ser honesto. Um homem que não conhecia Deus, um homem que não temia Deus, não era cristão como eu e você, não tinha de repente experiência com Deus. Há quantos anos ele disse que chegaria um momento que as pessoas honestas, elas teriam vergonha de dizer que seriam honestas. E nós não estamos vivendo longe disso não. É aquilo que nós falamos. Parece-me que mais vale a inversão de valores, né? Mas a grande verdade é que a Bíblia, ela nos dá o manual, ela é o nosso manual, melhor dizendo, ela nos orienta, ela nos ensina como nós devemos nos comportar diante dessa sociedade e como servos do Senhor Jesus e como cristão, como deve ser o nosso comportamento. Muito mais do que falar de bem-aventuranças, é falar do porquê um bom comportamento é reconhecido e honrado por Deus. As 8 bem-aventuranças de Mateus 5 descrevem o caráter, o valor e a honra de pertencer ao reino de Deus. Então a nossa vida prática de fé, aquilo que nós somos ou que deveríamos ser, está resumido aqui nesse texto que muita gente conhece de repente, mas que não coloca em prática, ou que procura entender de forma errônea, equivocada. Então eu diria que a nossa vida cristã, ela está resumida. Se nós observássemos isso verdadeiramente, nós não precisávamos de tantas coisas mais para nós servirmos a Deus com perfeição, para nós servirmos a Deus com mais dedicação, para nós servirmos a Deus com mais integridade, para nós servirmos a Deus com mais simplicidade. Os homens acham na Bíblia, de repente, justificativa para os seus erros. E eu jamais, diante desse trabalho que nós estamos conhecendo, eu queria que essa igreja, que a minha igreja, que a nossa igreja, ela fosse uma igreja rotulada por algo que a Bíblia condena, por algo que a Bíblia reprime, por algo que a Bíblia, ela orienta de outra forma. Tem igrejas aí que não tem problema de serem conhecidas por aquelas igrejas que querem educar na cabeça das pessoas sobre a questão financeira, sobre prosperidade, não falam sobre salvação, não falam que Jesus é aquele que veio para salvar, que pode abençoar, não. Querem educar na cabeça das pessoas que basta apenas ter dinheiro no bolso, que basta apenas ser feliz, quando que a Bíblia, ela nos recomenda de outra maneira, de outra forma. Eu não estou fazendo apologia à miséria, à pobreza, com esse sermão que nós vamos ler, mas eu posso dizer uma coisa para você: nós temos que entender que Deus, Ele atua no meio de coisas simples muitas vezes, no meio de coisas que nós achamos que não tem valor, no meio de coisas que nós achamos que não tem importância. Deus é simples e muitas vezes nós aprendemos com textos simples como esse que nós estamos estudando. Graças a Deus, aleluia. E então vamos ver qual é a primeira bem-aventurança que o texto nos fala. O texto diz: bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Falar de humildade hoje, nesse mundo que nós vivemos, parece um assunto fora do padrão, fora da realidade, não é mesmo? Mas a Bíblia diz isso. Você quer ser um cidadão do reino, você quer ser um cidadão do céu, você precisa ser humilde de espírito. E a gente acha que humilde de espírito, é por isso que eu disse no começo, que as pessoas aí fora, às vezes interpretam erroneamente. Acham que humilde de espírito é pobreza, eu tenho que ser pobre. Não é isso também, não está falando disso, não está falando de bens materiais, não tem nada a ver aqui com bens materiais. Pobreza de espírito, humildade. Tem muito pobre que não tem nada de humilde, vocês vão concordar comigo, não é só pobre, mas tem muito pobre que não tem nada de humildade. Então, o texto, ele não está se referindo especificamente a bens materiais. O texto e o que Jesus nos recomenda não está falando ali o texto de bens. Olha só, são aqueles que reconhecem de coração ser pobres, no sentido de não poderem realizar nenhum bem sem assistência divina
domina e que não tem nenhum poder em si mesmo que os ajude a fazer o que Deus requer deles. Isso é dependência de Deus. É saber que tudo que somos dependemos de Deus. Nós não somos autossuficientes. Tudo que nós queremos, tudo que nós desejamos fazer, nós devemos lembrar que nós estamos na dependência de Deus. O que você é, o que você deseja, você tem que ter a humildade de entender que é Deus quem dá a palavra final na sua vida. É Deus quem te orienta, é Deus quem te guia, é Deus quem te ajuda. Uma outra bem-aventurança, a segunda bem-aventurança que nós vemos é: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E o choro aqui não é um choro comum simplesmente. Choram por quê? Choram como? Choram quando? Choram de que forma? São os que lamentam tanto os seus próprios pecados e falhas, como o mal tão preponderante no mundo, causando tanto sofrimento e miséria. A simpatia que nasce dessa lamentação traz consolação desde agora para aqueles que a praticam. Então chorar, meus irmãos, é uma forma também de reconhecer o nosso estado de miséria. Nós não somos nada, nós não temos nada, e ao mesmo tempo chorar pela situação que o mundo vive aí fora. Pense você agora, quantas pessoas não têm o privilégio que eu e você temos de estar aqui sentados nesta igreja, ouvindo a palavra de Deus, alimentados, tranquilos, mas quantas pessoas estão aí nos presídios e estão amontoados como se fossem animais? E nós não podemos simplesmente, diante de uma situação dessa, achar que isso é normal, que isso é uma questão social apenas. Mas Deus tem chamado a nós como igreja para que nós possamos entender que essa é uma realidade do pecado que o diabo tem imposto sobre as pessoas, mas que eu e você, nós temos que se lamentar por a situação que o mundo atual vive. Nós não podemos simplesmente aceitar por aceitar. Nós temos que poder dizer: olha, existe uma solução para o problema da humanidade, existe uma solução para o problema do homem, que é Jesus Cristo entrar na vida da pessoa, transformar, fazer uma nova criatura. Aleluia! Então nós temos que chorar com os pecados dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos que estão aí sofrendo e que não conhecem Deus de verdade. Coisa boa é nós estarmos aqui, nós somos privilegiados, mas nós não podemos viver um evangelho egocêntrico, um evangelho apenas que diz respeito à minha pessoa, aos meus parentes, aos meus familiares. Quantas pessoas estão nesse momento lançadas no inferno e sendo lançadas muitas vezes sem conhecer a Deus, sem conhecer, sem ter uma experiência pessoal com Deus. Então essa bem-aventurança, quando fala de choro, fala no sentido de nós lamentarmos não tão somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados das pessoas que não conhecem Deus e que estão morrendo e indo para o inferno a todo instante. Uma outra bem-aventurança, a terceira bem-aventurança, fala dos mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão. Então esta bem-aventurança tem a ver com mansidão. São aqueles que se humilham diante de Deus, por reconhecerem sua total dependência dele. Como consequência disso, são gentis. Como consequência disso, são pessoas gentis. Reconhecendo que você é dependente de Deus, reconhecendo que você não tem nada, reconhecendo que você precisa dele, você acaba entendendo também que você deve ser gentil com as pessoas, que você deve ser cavalheiro, que você deve ser educado, que você deve ser cordial, que você deve ser amigo, que você deve ser manso. Todo mundo sabe o que é o contrário de manso, não é? Quem é que não sabe aqui? Quem é que em determinado dia não já se viu numa situação dessa de repente? Ou de um lado ou de outro. Mas o fato é que a Bíblia nos ensina a sermos mansos, e diz que os mansos herdarão a terra.
sermos mais cavalheiros, né? Sermos mais cordiais com as pessoas, mais amáveis com as pessoas. Às vezes as pessoas estão do nosso lado e querem ouvir, ao invés de um coice, querem ouvir uma palavra de consolo, querem ouvir uma palavra de ânimo, querem ouvir uma palavra que diz: olha, você está passando por isso, por esse problema, mas você vai vencer, Jesus vai te abençoar, né? Nós vamos orar por você, Deus está no comando. Então nós precisamos expressar isso. É ordem de Deus, é ordem. Jesus Cristo, Ele nos ordenou isso lá no Sermão do Monte, quando diz: olha, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Glória a Deus. Tem gente mansa aqui ou tem gente brava? Tem manso? Somos mansos, temos que ser mansos, né? Não podemos ser diferente disso. Glória a Deus. Uma outra bem-aventurança, a quarta bem-aventurança, diz que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Olha que coisa interessante. Essa palavra escrita há quase 2000 anos, ela é atualíssima. Nós temos uma facilidade, eu já falei isso aqui, nós temos uma facilidade muito grande de confundir justiça com vingança. É mais ou menos assim. Mas você pode dizer: ah, pastor, mas você não está lá, você não foi a pessoa que sofreu dano de repente. Mas vamos dizer o seguinte: quando nós sabemos de uma notícia que nos choca, de alguém que foi morto violentamente, o nosso desejo qual é? Tem que fazer o mesmo com aquele cara, ele tem que fazer o mesmo, tem que fazer o mesmo com ele. Isso não é justiça, isso é vingança. E nós, várias vezes, nós fazemos isso. Mas pastor, quer que faça o quê? Irmãos, a base do cristianismo é o amor. A base do cristianismo é o perdão. Se nós não aprendemos a perdoar as pessoas, é vã a nossa fé. É vã nós vimos aqui cantar, adorar o Senhor como fizemos, e nós não sabemos qual é o valor do perdão. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo que a graça de Deus, que a justiça de Deus, ela não é capaz de alcançar um coração tão pecaminoso, de um homem tão mau, tão ruim. Quando nós falamos: ele tem que morrer, eu sou a favor da pena de morte. Já tem crentes: eu sou a favor da pena de morte. Você tem que pegar a sua Bíblia e rasgar e jogar fora, porque a Bíblia diz que não tem pecado tão grande que Deus não possa perdoar. E a base do cristianismo é amor, é perdão. Nós temos que entender isso. Se o meu irmão pecar contra mim, eu tenho que estar pronto a perdoá-lo. Se eu pecar contra você e eu dizer: olha, me perdoe, eu estou arrependido, você tem que estar disposto a exercer o perdão na sua vida e na minha vida, se nós quisermos entrar no céu. Aleluia! Então nós temos que aprender. Então, sede de justiça é sede realmente de entender qual é a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Quando você peca, quando nós pecamos, será que Deus nos fulmina? Não, Ele nos perdoa. Ele diz: olha, eu estou te perdoando mais uma vez, eu estou aqui para te perdoar. Você pecou, você errou, mas eu estou te perdoando. Vai em paz, não peques mais. É assim que é a justiça de Deus. Então, fome não é uma fome de alimento comum, não, mas é fome de poder ver a presença de Deus prosperar na vida das pessoas. É fome de ver a presença de Deus triunfar diante do mal. É fome de ver a justiça de Deus tendo lugar na vida das pessoas. E nós temos que ter o cuidado para não confundir isso com vingança. Glória a Deus. Aleluia. Uma outra bem-aventurança. Quinta bem-aventurança, qual é? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Olha que coisa interessante. O que é misericórdia, pastor? Misericórdia é Deus não me dar aquilo que eu mereço. Misericórdia é isso, enquanto que graça é Ele me dar aquilo que eu não mereço. Mas misericórdia é Deus não me dar o que eu mereço. O que é que nós merecemos? Nós pecamos, nós erramos, às vezes mentimos, às vezes invejamos, às vezes fazemos isso. Imagine se Deus fosse nos dar o que nós merecíamos. Nós não estaríamos aqui hoje, nem eu nem você. É por isso que quando
irmão errando às vezes, nós temos que ter paciência com ele. Sabe por quê? Porque Deus simplesmente não joga ele para fora, não expulsa. Deus está sempre dando oportunidade. Deus está sempre nos dando oportunidade para mim e para você. Quando nós pecamos, quando nós erramos o alvo, quando nós não acreditamos até na promessa de Deus, quando nós falhamos, Deus está sendo misericordioso para conosco. Está nos dando outras oportunidades. Nós pecamos todo dia. Se eu perguntasse aqui, quem não pecou hoje? Ninguém ia levantar a mão, porque todos nós pecamos. Mas eu não me lembro de ter pecado. Nós pecamos até involuntariamente às vezes. Então, meus irmãos, a nossa vida de cristão, ela deve ser uma vida que nós temos que exercer misericórdia sobre a vida das pessoas também. Nos identificarmos com a vontade de Deus, com o Rei de Deus. Olha, bem-aventurados misericordiosos. Quando eu tenho misericórdia de alguém, em determinado momento também, eu posso encontrar alguém que tenha misericórdia de mim, que possa me ajudar, que possa não me dar aquilo que eu merecia receber de repente. Então a palavra de Deus é: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Próxima. Próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Deus é a primeira pessoa que nós devemos entender assim, que gosta do que é limpo. Deus não tem compromisso com aquilo que é sujo, com aquilo que é imundo, com aquilo que é nojento. Deus tem compromisso com aquilo que é limpo. Deus tem compromisso com a limpeza. Até na nossa vida diária, isso serve como conselho. Nós temos que ser limpos, porque Deus, ele comunga com isso, com a limpeza. Embora ele está falando de ser limpo de coração, está falando de nós termos o nosso coração limpo em relação ao pecado, mas Deus nos ensina que nós devemos ser limpos. Mas aquela limpeza ali é no sentido de nós termos a nossa comunhão estabelecida com Deus. Os nossos pensamentos devem ser limpos, a nossa mente deve estar limpa, o nosso coração deve estar limpo, as nossas atitudes devem dizer respeito a atos que para Deus eles possam ser considerados como limpos. Então a nossa vida de cristã, se nós quisermos ter êxito, se nós quisermos vencer, o nosso coração, ele deve ser um coração limpo, porque diz que quem tem um coração limpo, eles verão a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Próxima. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador é aquela pessoa que está sempre disposto, aquela pessoa que está sempre disposta a promover a paz. Não está disposto a promover briga, intriga, contenda. Enquanto alguém está dizendo nós vamos brigar, vamos fazer, ela está dizendo não, vamos resolver no diálogo, vamos resolver na conversa, vamos resolver sem maiores transtornos. O cristão deve ser pacificador. Imagine você que em determinadas situações nós vamos nos comportar de forma diferente, né? O mundo aí fora vive um caos. As pessoas brigam por qualquer coisa, matam por qualquer coisa, mas nós temos que ser pessoas pacificadoras. Quando alguém quiser brigar, nós temos que vencer pelo diálogo, pela palavra. O nosso caráter de cristão deve ser de pacificador. Lembra que nós falamos aqui no estudo de quinta-feira como é que nós somos rotulados às vezes? Às vezes alguém vai lá na sua empresa ou vai lá no centro e vai pegar uma informação de você. Eu vou ligar lá para pedir uma informação da empresa, né? Sobre a sua vida. Como é que você está sendo rotulado de repente como cristão? Como é que eu e você está sendo rotulado? Eu até falei sobre a minha pessoa. De repente alguém liga lá para pegar uma informação. Vocês conhecem lá o pastor
sendo identificado. A nossa vida de cristão, ela deve ser uma vida pautada na palavra de Deus, em coisas simples como essas aqui. De repente, não sendo chamado como brigão, alguém vai ligar com referência lá, ao invés de você ser reconhecido como uma pessoa pacificadora, tranquila. Ah, Francisco, eu sei, aquele brigão, é o Cícero, aquele reclamando, entendeu? Então, se cuidado com isso. Nós temos que ter o cuidado. E o conselho da palavra de Deus é para nós sermos pacificadores. Glória a Deus. Amém. E finalmente, mais uma bem-aventurança, a oitava bem-aventurança que diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, ou dos céus, é a mesma coisa. Quem é que quer ser? Parece um contrassenso, é por isso que eu falei desde o começo. Quem é que quer ser perseguido? Nós não queremos. Embora a perseguição ali é por uma causa nobre, é ser perseguido por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho, por causa do testemunho que pregamos, da vida que levamos. Mas falar para uma sociedade hoje que a Bíblia diz que é bem-aventurado, é feliz o homem e a mulher que é perseguido, é um contrassenso, não é? Bem-aventurados os perseguidos. As pessoas querem triunfar sobre outras, não interessa se é por bem ou por mal, elas querem vencer, elas querem triunfar, querem lutar, querem levar vantagem. Mas a Bíblia diz: olha, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Glória a Deus, aleluia. Olha só, são, em regra, os que estão em paz com Deus. São as pessoas que estão em paz com Deus, esforçando-se para aproveitar qualquer oportunidade que eles abra para efetuar a reconciliação entre aqueles que estão em desavença. São os que sofrem perseguições por sustentarem o testemunho eficaz, seguindo os padrões de vida da verdade, da justiça, da pureza, recusando-se a ajustar ao paganismo ou ao curvar-se perante os ídolos que os homens erguem como substitutos de Deus. Então nós temos que entender que Deus, nesta noite, Ele nos ensina, Ele nos mostra como é fácil nós entendermos como é o reino de Deus, como é o reino dos céus, e como é que nós podemos fazer parte dele de um modo simples, sem muito transtorno, sem muita dor de cabeça. Amém?